Olá pessoal, meu nome é Peter Gambetta, sou consultor de empresa há mais de 30 anos e hoje eu vim falar com vocês sobre o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, né? É fundamentado nas duas medidas provisórias recém-publicadas pelo governo. Pois bem, essas principais medidas divulgadas pelo governo falam sobre férias coletivas, possibilidade de antecipar férias e conceder férias individuais, o home office, que é o teletrabalho, banco de horas, a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada e, consequentemente, também a redução do salário. Pois bem, hoje nós vamos falar especificamente sobre a suspensão de contrato e redução de jornada de trabalho, pois esses são os temas que hoje estão provocando a maior dúvida. Como fazer? De que forma formalizar isso? Quais as vantagens e desvantagens para o empregado? E aí eu me refiro especificamente ao empresário pequeno e médio porte. Vamos lá, então. Primeiro passo que a gente tem que ter aqui é calcular qual vai ser o seguro-desemprego que o funcionário terá direito, pois essa é a base de cálculo do benefício emergencial a ser concedido pelo governo. Pois bem, vamos trabalhar aqui com um salário exemplificativo de R$2.000. Vamos pegar a tabela e vamos encaixar. Opa, R$2.000 dá na faixa 2. E aí tem uma regrinha para calcular. O que diz essa regra? Primeiro, vamos pegar o R$2.000, que é o nosso salário exemplificativo. Vamos deduzir 1.599,61, como está falando ali, né? A média salarial que exceder a 1.599, vamos chegar onde? Em R$400. Esse R$400 a gente multiplica por 0,5, ou seja, 50%. Eu vou chegar em R$200. Vamos lá, então. Mais 1.279, que é o que está lá na regrinha também, tá? Nós vamos chegar aqui em 1.479. O que é o 1.479,89? Se esse funcionário, se eu fosse demitido hoje, ele preenchesse os requisitos para obter o seguro-desemprego, tá? Ele receberia um seguro-desemprego de aproximadamente 1.479,89. Por que aproximadamente? Porque a gente não estamos falando aqui em salário de um mês, nós estamos falando aqui de uma média salarial, cuja base já consta no banco de dados do governo. Perfeito? Então a gente já sabe que um funcionário que recebe R$2.000, atualmente, uma média salarial de R$2.000, ele terá direito a um seguro-desemprego de 1.479,89. Grave bem esse número, nós vamos estar falando dele muitas vezes nessa apresentação. E vamos seguir essa bolinha verde aqui, ó, SD, seguro-desemprego. Vamos dar continuidade então, vamos lá. Tá? A suspensão de contrato de trabalho. A primeira pergunta que o empresário tem que se fazer em relação à suspensão do contrato de trabalho é: qual o faturamento da sua empresa? Qual o faturamento que você obteve, faturamento bruto, no ano 2019? Se o faturamento da sua empresa foi abaixo de 4,8 milhões durante o ano 2019, a regra é muito simples. O governo vai liberar para o funcionário, tá, o valor do benefício emergencial equivalente ao seguro-desemprego que ele teria direito. Lembra o cálculo que nós fizemos na tela anterior? Então seria 1.479,89. O empresário, por sua vez, durante o período que durar a suspensão, que pode ser até 60 dias, ele não teria ônus nenhum. Tá? 100% do valor é liberado pelo governo. Lembrando, o funcionário ganha R$2.000, ele passaria a ganhar em torno de 1.479,89. Porém, não trabalharia nesse período e não pode trabalhar nesse período. Tá? Mas vamos lá, a sua empresa tem um porte maior. Em 2019, ela faturou mais que 4,8 milhões. E aí nós temos uma participação da empresa e do governo. A primeira participação da empresa, considerando ainda aquele nosso salário exemplificativo de 2.000, a empresa teria que dar uma ajuda financeira para o funcionário de R$600. A gente chama aqui, a medida provisória, de ajuda compensatória. R$600, que é 2.000 vezes 30%. E o governo, por sua vez, vai entrar com o benefício emergencial equivalente a 70% do seguro-desemprego que o funcionário teria direito. Então, se a gente olhar para o ladinho aqui, nós já vamos ver qual que seria o seguro-desemprego que ele teria direito. 1.479 vezes 70%. Nesse caso aqui, o funcionário receberia 1.035,92. Ou seja, a renda deste funcionário seria de 1.635,92, somando a parte da empresa mais a parte do governo. Importante frisar que essa ajuda compensatória que a empresa dará de 30%, ela não é considerado salário. Portanto, você não terá INSS, Fundo de Garantia e outras contribuições em cima disso aqui. Seria uma parcela indenizatória. Perfeito?
Vamos dar continuidade, pessoal. Um ponto muito importante para ser observado, tá, é a relação à garantia de emprego. Hoje a situação da sua empresa não está bem, não está boa, tá? Perdeu o cliente, dá muito, vai ter que fechar a porta, talvez temporariamente, enfim, mas ela pode ficar pior. Portanto, tem que se cuidar muito, muito mesmo, quando se optar pela suspensão do contrato de trabalho. Digamos que você venha suspender o funcionário pelo período máximo de 60 dias. Ótimo, você não vai ter que pagar salário durante 60 dias. Porém, no retorno do funcionário, ele terá uma garantia de emprego, ele terá uma estabilidade de mais 60 dias. Isso quer dizer o quê? Se nesses 60 dias você não conseguir se recuperar, no retorno do empregado, se você for obrigado a demiti-lo, tá? Além de pagar todas as verbas salariais, você tem que pagar mais 2 meses de salário para ele e mais o aviso prévio. Isso dará 3 salários. Tá? Então, muito cuidado na hora de se optar pela suspensão do contrato de trabalho. Pois lá na frente você não vai poder demitir esse funcionário, a não ser que você venha a indenizá-lo. Tá? Então, toda a economia que você teve aqui, você pode estar apenas postergando ela para os meses seguintes. Ok? Vamos lá, então. Tem muitas empresas que elas estão ruins, mas tem ainda. Tem um delivery, tem que ser atendido, tem uma demanda de pedidos ainda, embora tenha reduzido bastante, ela não pode fechar as portas. Ela não pode dispensar o funcionário. E aí entra mais uma opção dada pelo governo, de redução de jornada e de trabalho. Vamos lá. Você pode optar em reduzir dias da semana, ou seja, o funcionário pode trabalhar de segunda a quinta e folgar na sexta, né? Ou você pode vir a fazer uma redução da jornada de trabalho em si. O funcionário, em vez de trabalhar todo expediente, ele trabalha apenas meio expediente, ele trabalha até as 2 horas da tarde, até as 3 horas da tarde. Então, teria que calcular quanto em percentual representa estas horas, você vai reduzir e, consequentemente, vai reduzir os salários. Ok, o governo ele deu a possibilidade de poder reduzir 25% da jornada e do salário, 50% da jornada e do salário e 70% da jornada e do salário. Vamos pegar um exemplo aqui, 25%. Então, nós vamos calcular como os 25%. Primeiro, salário, veja esse S aqui, ó, seria o salário do funcionário, R$2.000, aquele nosso salário lá, que nós estamos utilizando para exemplificar. Então, no caso da empresa que está em reduzir 25% da jornada, a empresa vai ter que pagar o salário do funcionário equivalente a 75%. Seria o salário dele, 2.000 vezes 75, que vai ser equivalente aqui a R$1.500. E o governo entrará com o benefício emergencial, equivalente a 25% do seguro-desemprego a que ele teria direito. Lembra, as primeiras telas nós calculamos como é que será o seguro-desemprego. Então, seria o seguro-desemprego que ele teria direito vezes 25%. E nesse nosso cálculo aqui, daria 369,97. Está aqui os números. Tá? E neste caso aqui de redução de 25%, um funcionário que recebe atualmente R$2.000, ele passaria a obter uma renda de 1.869,97. Pois bem, nos cálculos de 50% e 70%, a forma de cálculo é a mesma, porém vai variar quanto que a empresa vai estar pagando de salário e quanto que vai ser o benefício emergencial do governo. Nesse caso aqui, 50% de salário e 50% do seguro-desemprego. No terceiro possibilidade, que é 70%, ou seja, o funcionário trabalharia apenas 30% de sua jornada, a empresa vai pagar os 30% para ele, do salário dele, e o governo, por sua vez, pagaria 70%. Diferente da suspensão, essa parte aqui do salário seria salário mesmo, portanto, tributável, tá? Ok, pessoal? Então, aqui seria a questão de redução de jornada de trabalho e de salário. Vamos falar novamente da questão da garantia de emprego, tá? No caso da redução de jornada de salário, existe uma possibilidade de fazer redução por até 90 dias. Porém, nesse caso também existe uma garantia de emprego de período equivalente. Se reduzir por 30, garantia de emprego de 30, 60, 60. E se chegar no máximo de 90, o funcionário terá uma garantia de emprego de 90. Ou seja, se o seu negócio não vier a se estabilizar nesse período de 90 dias e você for obrigado a demitir seu funcionário, você vai ter que indenizá-lo por esse período da garantia de emprego. Então, muito cuidado, estudem bem a forma como você vai optar. Se vai ser uma redução, se vai ser uma suspensão, se será um banco de horas, se será concessão de férias, tem que cuidar muito com a questão da garantia de emprego. Senão a situação não está boa hoje, mas poderá piorar, infelizmente. Ok, vamos lá, pessoal. O muito importante que todo esse processo, embora ele esteja fundamentado em medidas provisórias do governo, busca a preservação da renda,
ao trabalhador, do emprego e da renda ao trabalhador, nós não podemos esquecer aqui e tomar os cuidados de formalizar esses acordos. Não é simplesmente ligar para o funcionário e falar, olha, a partir de amanhã seu contrato está suspenso. Não, você tem que formalizar, você tem que comunicar ao sindicato, você tem que comunicar ao Ministério da Economia. Pois bem, toda vez que houver a questão do home office, banco de horas, suspensão de contrato ou redução de jornada de salário, é necessário formalizar um acordo, seja este individual ou coletivo. Isso está previsto lá no artigo 12 da medida provisória 936. As medidas de que trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva com os empregados. Pois bem, existe uma faixa salarial, onde diz que salários até 3.117 e aqueles acima de 12.202, a negociação, o acordo poderá ser feito individual ou coletivo. Já na faixa salarial entre 3.117 e 12.202, exclusivamente por acordo coletivo, ou seja, com a presença necessária do sindicato da categoria. Vamos lá, então. Eu elaborei uma série de acordos individuais, de minutas de acordo, totalmente editáveis, onde você coloca a sua logomarca, coloca os dados do funcionário, tá? Formaliza esse acordo. Importante, tratar-se de um acordo, tratar-se de um contrato, que você tenha um cuidado de ter a assinatura de 2 testemunhas, evitando assim, lá no futuro, haver uma alegação de que o funcionário foi coagido a assinar, enfim. Com esses acordos, eu montei um box, um kit com todos os acordos, e além disso, arquivos em PDF, onde você tem as medidas provisórias, toda a fundamentação, guia práticos, resumos, exemplos, que você possa demonstrar para o funcionário quanto ele vai receber, qual será a renda dele, dependendo da modalidade que a empresa vier a optar. Pois bem, esses arquivos aqui já estão disponíveis. Eu estou comercializando esses arquivos, estou disponibilizando eles através do link abaixo, ok? Pessoal, se precisar mais alguma coisa, estou à disposição. Espero que logo, logo a gente passe dessa crise, tá? E o seu negócio volte a prosperar. Enquanto isso, Deus nos acompanhe e nos ajude. Abraço, até a próxima.